bronquiolite é um verdadeiro pesadelo para os pais e para as mães de bebê de menos de 24 meses. Se você tem filho nessa faixa etária, esse vídeo pode te ajudar. Olá, meu intencionado, minha intencionada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Viver com Intenção. Eu sou a Tauana, mãe do Oliver, e por aqui eu falo de maternidade, minimalismo e vida intencional. Se esses são assuntos que você gosta, já se inscreve no canal e ativa as notificações para ficar sabendo quando vídeos novos forem ao ar, o que geralmente acontece toda quarta-feira. Eu estou dizendo geralmente porque nas últimas 2 semanas eu não postei vídeo porque o Oliver está com bronquiolite. E foi justamente daí que veio a inspiração para o vídeo dessa semana. Antes de qualquer coisa, eu quero avisar todo mundo que eu não sou médica. Então tudo que eu estou compartilhando aqui é baseado na minha experiência com o Oliver, né? Indo no pronto-socorro, indo na pediatra, indo para o hospital. E são as coisas que os médicos foram falando para mim e que eu observei cuidando dele, tá? Então isso aqui é uma conversa entre mães, não é uma opinião médica. Se você está em dúvida, achando que seu filho pode estar com bronquiolite, não fica vendo vídeo na internet, ao invés disso, procura um médico. Então vamos começar com a dúvida mais básica, o que é a bronquiolite? A bronquiolite, ela é uma infecção viral, tá? Então a criança pega no ar, ela pega quando também as pessoas pegam na mão do bebê e o bebê põe a mão na boca. Por isso que eu tenho pavor que as pessoas peguem na mão do Oliver. Eu já cheguei uma vez a literalmente falar pra pessoa, não pega na mão dele porque ele é bebê e põe a mão na boca. E a pessoa ficou assim sem graça e pediu desculpa e etc. Gente, seja a mãe chata que fala pra não pegar na mão do seu bebê. Porque o bebê, desde quando ele tá na barriga da mãe, ele tem um reflexo de pôr a mão na boca. E as pessoas, muitas vezes, estão ali no mercado, manuseando dinheiro, mexendo com o celular, pondo a mão em produto de prateleira que todo mundo pôs. Aí você tá na fila, pega na mão do seu filho. Ou você tá num postinho de saúde, esperando consulta, você tá passeando na rua, não importa. A verdade é que a gente não tem como lavar a mão o tempo todo quando a gente tá fora de casa. E não é legal a gente pegar na mão de um bebê, porque a gente pode estar levando uma contaminação para esse bebê. E a bronquiolite ela é uma doença muito grave, tá? Ela pode resolver de uma forma simples e assim, se seu filho tiver com bronquiolite, eu torço muito para que resolva na forma simples, mas ela é uma doença que ela pode complicar e pode levar essa criança a óbito. Então, seja chata e não deixe as pessoas ficar pegando na mão do seu bebê, tá bom? Eu sou essa mãe chata. O que acontece na bronquiolite? É uma infecção, como eu falei, viral dos bronquíolos. E eu falei lá no começo do vídeo que esse é o pesadelo da mãe que tem o bebê com menos de 24 meses. Por quê? Porque essa criança ainda não tem o sistema respiratório totalmente desenvolvido. Quando ela tiver esse sistema totalmente desenvolvido, ela não vai mais desenvolver bronquiolite. Aí pode ser que a sua criança tenha uma bronquite, que é mais comum, a gente escuta mais falar. Mas bronquiolite não vai ter mais, tá bom? Então por isso que é com essa idade que a gente fica mais velhaco, principalmente quando tá esse clima seco. Aqui onde eu moro tá muito seco, não tá chovendo. Então assim, para as doenças respiratórias é o clima perfeito. Os sintomas mais leves da bronquiolite vai ser assim, você vai observar que o bebê fica tossindo, ele pode começar a tossir com uma tossinha seca. O Oliver começou com uma tossinha seca, que evoluiu para uma tosse mais ruidosa, que dá aquele peitinho cheio. No começo o narizinho dele não estava escorrendo, mas depois ele começou sim ser secretivo, né? Ter essa secreçãozinha no nariz. Na tosse também se ouvia o pulmãozinho mais cheinho. Geralmente esses são os sintomas mais comuns e mais levinhos. Mas se o seu bebê começou a tossir, né? Tá tossindo sem parar, tá com esse narizinho escorrendo, você tá ouvindo que ele tá com o pulmãozinho mais cheinho, observa ele, observa. Uma pediatra que eu passei me falou o seguinte: mãe, o peitinho do seu bebê tá chiando, então com a ausculta, né, com o estetoscópio, eles conseguem ouvir se o pulmãozinho da criança tá chiando. Chiado não é a mesma coisa de quando o bebê tá tossindo e faz aquele barulho secretivo,
Ou quando a gente tá com o nariz entupido e a gente respira pelo nariz e fica fazendo aquela respiração ruidosa, isso não é o chiado, é diferente, o chiado do bebê. Como o médico ele tem, né, a capacidade, os estudos, ele consegue auscultar isso. Algumas mães também conseguem observar esse chiado. Mas se você tá em dúvida, mais uma vez, talvez eu vá ser chata do tanto de vezes que eu vou repetir isso, leva seu bebê no hospital, tá bom? Num pronto-socorro, numa UPA, o que tiver por aí. O que a médica me falou? Observa o seu bebê. Porque essa não é uma doença que ela vai progredindo aos poucos e vai piorando. Às vezes seu bebê tá ótimo e do nada ele piora de uma vez. O que você tem que observar? A médica me falou: febre alta, desconforto respiratório. E o que seria esse desconforto respiratório? Desconforto respiratório é quando o seu bebê ele precisa fazer um esforço muito grande para respirar. Isso quer dizer o quê? Que o pulmãozinho dele não tá conseguindo inflar e murchar assim, né? Como ele faz para respirar normalmente. Daí que vem o chiado, tá? Então, se o seu bebê começar a parecer cansado, cansadinho mesmo, parece que ele tá respirando assim, com a respiraçãozinha curta, ele vai ficar mais amuado, vai ficar mais quietinho. O que você pode observar no seu bebê? Aqui no pescoço, se afunda aqui quando ele tá respirando, ou então na lateral das costelinhas dele. Então, se você deitar o bebê, você vai ver que quando ele respira, aqui nas costelas, na lateral, afunda, ou então aqui em cima, na costela, não é na barriguinha, tá? Afunda. Isso quer dizer que seu bebê tá fazendo esforço excessivo para respirar. E provavelmente, se você tiver um oxímetro em casa e você colocar o oxímetro no bebê, você vai ver que a saturação dele está baixa, o oxigênio no sangue está baixo. Você viu que seu bebê está respirando cansadinho, vai pro pronto-socorro na hora. Não fique esperando. Se você tiver na dúvida, eu acho que ele está respirando estranho, mas eu não sei se ele está com desconforto respiratório. Vai na UPA, vai no pronto-socorro no que tiver na sua cidade e fala que seu bebê tá com desconforto respiratório. Fala que ele tá doente, não espera, não fique em casa esperando. Uma coisa que me deixou meio em dúvida no começo, assim, né, temerosa, foi que o médico, a médica no caso, né, que atendeu ele, passou só o puff com a medicação e pediu para lavar o narizinho com soro. E aí eu pensei, poxa, não vai passar um antibiótico? E aí ela, como se estivesse lendo meus pensamentos, falou que, como eu falei para vocês lá no comecinho, a bronquiolite ela é viral, o antibiótico é para bactéria. Então, ele não vai te dar um antibiótico, porque o antibiótico não pega vírus, tá? Se o seu bebê estiver tomando antibiótico junto com essa bronquiolite, é porque ele tá com alguma outra coisa bacteriana. Por exemplo, o Oliver agora tá tomando o antibiótico porque esse excesso de secreção da bronquiolite acabou dando uma otite, né? Então aí ele tá tomando antibiótico por causa disso e não da bronquiolite. O tratamento da bronquiolite é só o puff e limpar o narizinho da criança, lavar, né? Eu lavo com soro, lavo em casa. Eu tenho um dispositivozinho que você coloca assim no narizinho, você puxa literalmente a secreção. Eu vou procurar algum desses produtos e vou deixar no primeiro comentário, tá? Eu vejo se eu acho na Amazon, na Shopee e mando pra vocês. Mas eu uso isso pra poder limpar o narizinho dele, porque ele não sabe assoar ainda, tá? Então, se você puder fazer essa limpeza em casa, eu indico muito. Tem muito vídeo na internet ensinando a fazer. É com soro fisiológico, não machuca o bebê e é muito simples e faz muita diferença. Principalmente antes do bebê mamar, antes do bebê dormir, vai fazer muita diferença ele estar com esse narizinho limpinho. Uma coisa que eu também quero ressaltar, frisar bem, e isso não só para bronquiolite, mas para qualquer problema que seu filho tiver. Nunca faça o tratamento pela metade. Se o médico falou para você fazer 7 dias, faz 7 dias. Mesmo que o bebê melhorou ali nos 3 primeiros dias, não para o tratamento. Continua o tempo que o médico falou. E se ao final desse tratamento você achar que seu bebê não tá 100%, você achar que não tá legal, vai no médico de novo. Peca pelo excesso. Eu prefiro pecar pelo excesso. Vou dar o exemplo do Oliver. Como vocês viram, a gente ficou sem vídeo no canal 2 semanas. O Oliver piorou. A gente levou ele no pronto-socorro aqui da minha cidade. Ele estava com desconforto respiratório. Ele teve que ficar no oxigênio. Ele ficou internado 5 dias
tá? Desses 5 dias, 3 dias ele ficou no oxigênio. Então, se você também tem o bebê e seu bebê precisar ficar internado, isso não é uma sentença, tá? Não é porque seu bebê está internado que não tem como dar a volta nessa doença. Tem sim, tá, gente? Não desanima. Eu sei que é difícil, como sei, mas seu bebê pode melhorar. Faz o tratamento certinho, procura ajuda. Se você tá em dúvida, leva no médico, leva, pergunta. Sempre melhor pecar pelo excesso do que pela falta quando a gente tá falando de bronquiolite. Você é mãe, você que é mãe, né? Não sei se você que tá assistindo o vídeo é mãe, né, no caso. Mas se você é mãe, você conhece a sua criança. Ou se você é uma cuidadora, você conhece a criança que você cuida. Você sabe quando ela tá com um comportamento que destoa do normal. Então, se você tá em dúvida, tá sentindo essa criança mais amuada, mais quietinha, se você desconfia que ela tá com dificuldade para respirar, vai no médico. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que ele ajude vocês, mamães, nesse momento que tá difícil. Pelo menos aqui na minha cidade tá surto. Bronquiolite e dengue tá dando muito. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal. E eu vejo você no próximo vídeo.